Então, irmão Matos, eu recebi uma foto aqui, como se fosse uma prova irrefutável de que existe trindade, né? E eu queria considerar com você essa foto com uma sequência de textos, um print, na verdade, que eu recebi aqui, né? Eu vou mandar para você aqui e nós vamos observar juntos o que é que diz, tá bom? Certo, tá bom. Vamos analisar. Pode me mandar. Então, Matos, o print que mandaram aqui para mim diz o seguinte, né? A Bíblia diz que o Pai é Deus, na primeira carta aos Coríntios 8:6, que o Filho é Deus, João 1 e 20 e 28, e que o Espírito Santo é Deus, Atos 5, 3 e 4, e que há um só Deus, João 17:3. Então cremos que há um só Deus em três pessoas. Assim conclui o print, né? E falando sobre a primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, olha que coisa interessante, né? Paulo, ele estava fazendo ali uma diferença entre os deuses falsos com o Deus verdadeiro. Então seria a oportunidade crucial para que Paulo pudesse falar da Trindade. Se a Trindade era uma crença que o apóstolo Paulo defendia, era uma oportunidade ali maravilhosa para ele falar da Trindade. Agora, note o que ele falou aqui na primeira carta aos Coríntios 8:6, né? Todavia, para nós há um só Deus, a Trindade. Parece que eu li errado aqui, né? O Deus uno e triuno. Parece que também eu não estou enxergando muito bem, estou lendo errado. Para nós há um só Deus, o Espírito Santo. Parece que eu estou lendo errado de novo. Irmão Matos, poderia dizer para mim aí quem é o um só Deus que o apóstolo Paulo falou nesse texto? Na tradução que você quiser. Eu estou lendo aqui na Almeida Corrigida e Fiel. Certo, eu estou lendo aqui na King James atualizada e o texto realmente diz isso. 1 Coríntios 8:6, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai. Realmente, o único Deus aqui é o Pai, e não a Trindade, o Deus triuno, ou Espírito Santo, ou Jesus Cristo. Não, o único Deus realmente, a Bíblia é clara, é o Pai. Então, mano, o texto é claro como água, né? Um só Deus, ou como diz lá na Nova Versão Internacional, o único Deus não é a Trindade. Não é a Trindade, é o Pai. Nós não temos dúvidas disso. Nós não vamos fazer aqui contorcionismo, né? Para tentar provar algo que não está na Bíblia. E a Bíblia é clara. A Bíblia diz que um só Deus é o Pai, mas os opositores da Testemunha de Jeová dizem que um só Deus é a Trindade. É o ser triuno. Mas isso não está na Bíblia, né? E eu prefiro acreditar no que a Bíblia diz. E é interessante que o apóstolo Paulo ele ainda esclareceu o porquê que Deus, né, o Pai, é o único Deus verdadeiro. Por quê? O texto prossegue aqui ainda na Almeida Corrigida e Fiel, né? De quem é tudo e para quem nós vivemos. Então tudo é do Pai, tudo procede dele, toda boa dádiva, tudo vem de Deus. Jesus Cristo, ele vem de quem? Ele sai de quem? Quem que gerou Jesus? O Pai. E o Espírito Santo emana de quem? Do Pai. É tanto que Jesus Cristo roga ao Pai o Espírito Santo. Em Lucas 11:13 diz que Deus dá Espírito Santo. Ou seja, tudo que existe, até mesmo Jesus e o Espírito Santo, é do Pai. Procede dele, vem dele. Então, o único Deus verdadeiro, o um só Deus da Bíblia, não é o ser triuno, mas sim o Pai. Mas alguns ainda querem usar esse texto para provar a Trindade, embora ele nem cite o Espírito Santo, né? Ele nem cita o Espírito Santo. Seria uma grande oportunidade. O que o texto fala sobre Jesus, irmão Matos? Poderia ler aí na sua tradução? Realmente achei bem interessante aí essa explicação da Bíblia sobre quem é o único Deus. E sobre Jesus, o texto continua dizendo: de quem tudo procede, para quem vivemos, e um só Senhor,
Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Então, por o texto dizer que Jesus é um só Senhor, aí rapidamente, olha aqui a Trindade, né? Jesus é o Deus Todo-Poderoso que é chamado de Senhor, né? Mas nós podemos dizer que não. O texto em nada aí prova a Trindade, né? Jesus, ele é sim um só Senhor. E é bom lembrar, né, Matos, que nós, como Jeová, acreditamos que Jesus Cristo é nosso Senhor. Nós o tratamos assim. Mas ser chamado de nosso Senhor, ser o Senhor do povo de Deus, implica em a pessoa ser o Deus Todo-Poderoso? Será que sim? Veja um exemplo da Bíblia, Matos. Se você puder ler para mim aí, ficaria muito feliz. O primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, veja os versículos 11 e o versículo 47. E me diga, quem foi chamado aí de Nosso Senhor? 1 de Reis 1, 11:47 diz: Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina, e que Davi, nosso Senhor, não o sabe? Agora o versículo 47. Além disso, os servos do rei foram abençoar o rei Davi, nosso Senhor, dizendo: Faça Deus o nome de Salomão melhor do que o teu nome, e faça o trono dele maior do que o teu trono. Inclinou-se o rei no leito. Então, Matos, nós podemos ver aí que ser chamado de Senhor na Bíblia não implica em ser o Deus Todo-Poderoso, mesmo que seja um só Senhor. Davi era um só Senhor da nação de Israel, porque ele estava ali designado por Deus como rei. E você vê que Natã, um servo fiel de Deus, chamou Davi de nosso Senhor. E Davi então era o Senhor da nação de Israel. No entanto, isso não implica em ele ser o Deus Todo-Poderoso. Davi é um, o Deus Todo-Poderoso é outro. Então, Jeová fez de Davi Senhor para a nação de Israel, por ser designado. Bem, será que isso se aplica também a Jesus? A gente pode ver aqui o livro de Atos, no capítulo 2, o versículo 36. Eu continuo usando aqui a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. Atos 2,36 nos diz assim, ó: Saiba, pois, com toda certeza, a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, note, Deus, que nós sabemos que o Deus é o Pai. Todo trinitário sabe que esse Deus aqui, Atos 2,36, é o Pai. Deus, o Pai, o fez Senhor e Cristo. Então Jesus Cristo, ele foi feito Senhor. Ele foi designado por Deus. E mais ainda, o texto diz que ele é o intermediário entre nós e Deus. Isso é tão verdade que aqui na página 169 do livro Teologia Sistemática diz: Foi através do Verbo eterno, Jesus Cristo, que Deus Pai criou todas as coisas. Bem, quando o Testemunho de Jeová diz isso, é heresia. Mas você vê um livro teológico, trinitário, deixando bem claro que Jesus Cristo é o intermediário da criação. E é por isso que ele é chamado de um só Senhor, pois ele tem um papel muito importante na criação. E é através de Jesus que o Pai Jeová faz as coisas. E antes que alguém diga assim, algum opositor diga assim, mas você está usando citações trinitárias, né? Isso é desonestidade. Então eu gostaria de elogiar os trinitários porque usam citações dos fariseus. Então eu gostaria de elogiar os trinitários. Então o fato de Jesus ser chamado de Senhor, em nada implica em ser Deus Todo-Poderoso. Ele é o intermediário entre nós e Deus, e ele foi feito Senhor. É interessante que o livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor Jesus tem um Deus. Não é? Quem é esse Deus? Ele mesmo? Claro que não.
no livro de Mateus 11:25, o próprio Jesus diz que o Pai é o Senhor dos céus e da terra. Bem, peraí, mas o Pai é Senhor? Claro, ele é o soberano Senhor. Ninguém é Senhor igual o Pai. E para fechar com chave de ouro, 1 Coríntios 8:6, é um texto, né, ótimo contra a Trindade. Nós vimos na parte A que tudo é de Deus. E nós dissemos aqui que até mesmo Jesus, ele procede de Deus. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 23, diz que o próprio Jesus é de Deus. Portanto, se ele é de Deus, ele não pode ser o próprio Deus. Mas como diz no print, né, em João 1, prova que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Será que isso é verdade, né? Então, se você, Matos, quiser falar um pouco sobre isso, fique à vontade.